Fala galera, seja bem-vindo a mais um ABC10 e hoje nós vamos falar sobre homilética. O que é homilética e por que eu devo estudar homilética? Fica comigo até o final e roda a vinheta. Então, antes da gente continuar e ir direto ao assunto, eu quero já te convidar a dar um like nesse vídeo. Tenho certeza que você vai curtir o conteúdo e vai ser edificado por ele. Mas também quero te convidar, se você não é inscrito no nosso canal, por favor, já se inscreve, já ativa o sininho para ser avisado quando a gente postar um conteúdo aqui. Tenho certeza que você vai ser edificado demais por todos os conteúdos que a gente tem postado aqui no nosso canal. Então, antes da gente entrar no conteúdo em si, eu já quero começar com uma indicação de livro para você. Na verdade, não é um livro apenas, mas são 3 livros aqui do Gilton Moraes, é a coleção de homilética. A gente tem 3 livros fantásticos que, se você quer pregar melhor, se você quer aprender mais sobre o tema, é um livro que ao mesmo tempo que é acadêmico, são livros que ao mesmo tempo que é um conteúdo acadêmico, ele é de muito fácil leitura e compreensão. E são 3 temas: homilética da pesquisa ao púlpito, do púlpito ao ouvinte e do ouvinte à prática. Vou deixar aqui embaixo na descrição o link da Amazon para você adquirir esse livro e é fantástico, tenho certeza que você vai ser muito abençoado nessa leitura. Então vamos lá. Ricardo, o que é homilética? O dicionário Aurélio ele vai falar que homilética é a arte de pregar sermões. A gente tem um teólogo também chamado John Brodus, que afirma que a ciência da homilética nada mais é do que a adaptação da retórica às finalidades especiais e aos reclamos da prédica cristã. É importante também definir a homilética como a parte da teologia que prepara o cristão a ser um pregador, É a parte da teologia que estuda e ensina sobre as técnicas, sobre como se fazer um sermão e como também pregar, como também falar ao ouvinte. É interessante que todo crente que é realmente um frequentador de culto, que é realmente um frequentador de igreja, ele sabe um pouco de homilética, de tanto ouvir seus pastores pregando de domingo a domingo, sábado a sábado, ou qualquer que seja o culto, ou o dia da semana. E a maioria dos pregadores, das pessoas que pregam ou iniciam na pregação, eles começam nessa arte da pregação sendo praticamente, vai ficar um pouco redundante, mas praticamente um homileta prático. Ou seja, uma pessoa que carrega uma bagagem, uma experiência de tanto ver seus pastores pregando nos cultos do final de semana ou outros cultos, que aí vai aprendendo por tabela como pregar, como fazer uma mensagem. Porém, o estudo da homilética ele traz grande crescimento a todos aqueles que estudam, a todos aqueles que se aprofundam nesse estudo e aprofundam buscar as suas técnicas. E o intuito desse vídeo hoje não é te ensinar a homilética por completo, porque isso seriam dias de aulas, muitas horas aulas para te passar o conteúdo que, por exemplo, o Gilton Moraes traz aqui em 3 densos livros. Então a gente não tem esse tempo. O meu objetivo hoje é te apresentar o que é homilética e te incentivar ao estudo. É muito interessante que, como um homileta prático, como a maioria das pessoas que começam a pregar, eu comecei a pregar sem entender sobre homilética, sem estudar sobre homilética academicamente. Comecei a pregar com toda a bagagem que eu tinha de observar meus pastores, de observar vários pregadores. E meu primeiro contato com o estudo da homilética foi, querendo ou não, depois de um momento que eu passei um trauma num púlpito, um trauma durante uma pregação. E eu queria contar essa história para você. Sabe, eu já pregava há um pouco tempo, mas já estava ali no exercício da pregação, como um homileta prático, e eu estava crescendo, amadurecendo como pregador. Aprendia muito com os meus pastores, observando eles, observando outros pregadores, conversando sobre como montar um sermão, conversando sobre como pregar, como melhor pregar. Mas certo dia eu ia ministrar no Ministério de Jovens, que hoje eu sou pastor, mas na época eu era um líder que estava abaixo de um pastor, e eu me lembro que havia preparado um sermão lá
no texto de Ezequiel, capítulo 23, que se você não conhece ou não lembra de cor, é a maior alegoria da Bíblia. Eu preparei um sermão que eu pensava que eu ia pregar em 40 minutos ou mais, porque era denso, era um conteúdo muito grande, era um capítulo muito grande, e eu fui ali, preparei todo aquele conteúdo, me preparei para pregar. E eu lembro que chegou o dia, e era um pré-congresso, era um culto muito especial, e o pastor que estava presidindo o culto subiu antes do momento da pregação, e ele começou a ser guiado pelo Espírito Santo para ter um momento de oração com a igreja. Eu lembro que ele orou, tiveram vários momentos de muita edificação, de muito fervor na oração, e eu me lembro que ele me chamou para pregar, eu subi no púlpito ao lado dele, e ele virou para mim, no meu ouvido, fora do microfone, e falou: você tem 15 minutos para pregar. Sabe, naquele momento, quando eu me vi com um sermão que eu julgava ser muito grande para pregar em 15 minutos, parece que eu buguei a minha mente ali, e para mim foi a pior experiência que eu já tive em cima de um púlpito, durante uma pregação. E ali eu não tinha a bagagem necessária, o conhecimento necessário para condensar todo o conhecimento que eu tinha, todo o esboço que eu tinha em apenas 15 minutos. E eu lembro que eu saí daquele culto muito frustrado, muito decepcionado, muito traumatizado com a minha pregação. Mas foi um momento muito importante para mim, porque naquele momento eu percebi que eu precisava estudar sobre homilética, que eu precisava saber, em situações como essa, como eu deveria lidar. E aí eu lembro que nessa semana eu li meu primeiro livro sobre homilética, minha primeira apostila sobre homilética, e desde lá já li vários livros e sempre estou estudando para melhorar no serviço que Deus me chamou para fazer. Então aquele dia foi um grande trauma para mim, mas ao mesmo tempo foi um dia que serviu para me impulsionar no estudo da homilética. E o que eu quero fazer hoje é te impulsionar a esse estudo. Você não precisa passar por um trauma num púlpito como eu passei. Eu estou te avisando agora, vai lá, estuda, que você vai melhorar, que você vai aprender técnicas muito boas, e também busca muito diante do Senhor. Amém? Eu costumo falar com muitos e fazer uma divisão da homilética em 5 áreas. Porque muita gente pensa que homilética é apenas o estudo de como pregar, como falar no púlpito, ou como se portar diante da igreja, se portar diante do púlpito, no momento da pregação. Mas eu quero te dizer que, se você pensava que a homilética era só isso se reduz a uma pequena parte da homilética apenas. E eu costumo fazer essa divisão da homilética em 5 áreas. Primeiro, a vida devocional do pregador. A homilética não começa na pregação. A homilética começa na vida devocional do pregador. Um pregador tem que ser um crente devoto ao Senhor. Um pregador precisa ter uma vida devocional. Como um pregador vai falar da parte de Deus se ele sequer para escutar a Deus? Então, a primeira coisa, o pregador precisa ter uma vida devocional. A segunda divisão que eu faria é uma pesquisa prévia do assunto. Um pregador tem que, para fazer um sermão, para pregar um sermão, ele precisa gastar horas, muito tempo, muito trabalho na produção ali de um arcabouço teórico sobre o texto que ele quer pregar. Ele tem que gastar muito tempo fazendo a exegese do texto, fazendo a hermenêutica do texto. Se você quer aprender mais sobre exegese e hermenêutica, a gente tem um podcast aqui, um episódio que a gente fala sobre, comenta o livro Entendes o que Lês, e a gente vai colocar aqui em algum lugar, tá bom? Para você aprender um pouco mais sobre essas 2 áreas da teologia. O que eu quero te dizer é que o pregador ele precisa dissecar o texto que ele vai ensinar à congregação antes de começar a escrever o seu sermão. O terceiro ponto, a terceira divisão é a construção do sermão. E dentro da construção do sermão você precisa pensar qual tipo de sermão pregar, como montar um esboço, como equilibrar um esboço. Não é apenas pegar uma folha de papel e um lápis e começar a escrever. A quarta divisão que eu faria é como o pregador se porta no culto. Não é apenas, o pregador não chega apenas para pregar. O pregador, ele é um crente como todos os outros. Ele é um adorador como todos os outros. Então, como o pregador deve se postar
no culto ao Senhor, o pregador como adorador. E a quinta divisão e última que eu faria é, finalmente, o momento da pregação. E aí sim, é como se portar no púlpito, como diminuir a distância que existe entre o pregador e os seus ouvintes. E para concluir, eu gosto muito de comparar a construção de um sermão como pintar uma obra-prima. Para mim, um sermão é literalmente uma obra-prima, né? Toda obra-prima precisa de muita inspiração, muita técnica e muito trabalho. Uma pessoa, né, se a gente for ver grandes escultores, grandes pintores, como por exemplo o Leonardo da Vinci, ele precisava ter uma inspiração para produzir uma obra de arte. Mas além da inspiração, ele precisava de muita técnica e ele precisava também de muito trabalho duro. Sem isso, uma pintura não pode ser considerada uma obra de arte. Pode ser considerada apenas um rabisco. E o que eu quero terminar dizendo aqui, um sermão produzido de maneira desleixada, sem devoção, sem intimidade com Deus e sem empenho, será apenas um rabisco numa folha de papel. Um conteúdo despreparado, vazio de Deus e que de maneira alguma vai se transformar numa pregação eficiente. Walter Bowie declarou que o pregador é um canal de comunicação do Deus vivo para a alma viva que ali está diante dele. Eu quero te dizer que se nós somos um canal da comunicação de Deus para os homens, para o mundo, que nós façamos com a excelência que o nosso Deus tem. Por isso, mais uma vez, eu quero te incentivar a não somente praticar a pregação, mas estudar para cada dia mais, cada vez mais, fazer um sermão, uma pregação melhor e mais eficiente. Que você possa ser inspirado por esse vídeo para fazer esse estudo e ser mais eficiente e eficaz naquilo que Deus te chamou para fazer. E é isso aí. A gente termina esse vídeo por aqui. Se você ainda não curtiu, curta aí, nos segue e até o próximo ABCcast ou nosso próximo ABC10. Um abraço.